Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos resolver a primeira questão da prova da Prefeitura de Americana do ano de 2023 na Banca Avança São Paulo. É uma questão sobre conceitos de oclusão. Vem comigo! Pessoal, o que dizia essa questão? É o relacionamento maxilomandibular independente do contato dentário, em que os côndilos articulam-se na posição antero-superior contra as inclinações posteriores das eminências articulares. Nessa posição, a mandíbula realiza um movimento puramente rotativo. Clinicamente, é uma posição de referência útil e repetível. Qual alternativa abaixo é o conceito base do texto acima? E o que tínhamos aqui de alternativas? Letra A, relação cêntrica. B, máxima intercuspidação habitual. C, espaço livre funcional. D, dimensão vertical de repouso. Ou E, dimensão vertical em oclusão. Meus queridos, não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho com vocês. E ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões. E vamos descomplicar essa questão. Quando a gente fala de conceitos de oclusão, eu gosto de dividir todos esses conceitos que a questão traz aqui, e mais alguns, em duas caixinhas, em dois blocos. Vem comigo. Primeiro, a gente tem o bloco falando de DVR, DVO e EFL. DVR é a dimensão vertical de repouso, DVO, dimensão vertical de oclusão, e EFL, o espaço funcional livre. Três conceitos estão interrelacionados. E aí nós vamos para a segunda caixinha. Temos aqui então RC, relação cêntrica ou relação central, ROC, que é a relação de oclusão cêntrica ou relação de oclusão central, e M e H, que é a máxima intercuspidação habitual. Vamos destrinchar cada um desses conceitos. Isso não cai em prova de concurso público, despenca em prova de concurso público. Trabalhando agora os conceitos da primeira caixinha. DVR, dimensão vertical de repouso, DVO, dimensão vertical de oclusão, e EFL, espaço funcional livre. Isso tem que ficar muito claro quando a gente falar de alguns desses conceitos, a gente já tem que ter em mente o que aquilo significa. Então, quando a gente fala de dimensão vertical de repouso, é a altura do terço inferior da face. É uma relação espacial da mandíbula em relação à maxila no plano vertical. E ela é medida com o paciente em repouso. A gente obtém essa medida com o paciente em repouso. E é uma medida oscilante. Ela pode variar no mesmo paciente, porque ela vai depender da tonicidade muscular do paciente naquele momento ou do estado geral da saúde do paciente, se ele está com alguma doença naquele momento, se ele está bem de saúde. Então, são fatores que vão influenciar na medida da dimensão vertical de repouso. A dimensão vertical de oclusão também é a altura do terço inferior da face, também é uma relação espacial da mandíbula em relação à maxila no plano vertical, mas essa medida é obtida com o paciente em oclusão. Tá? Então, dimensão vertical de repouso, a gente não tem contato de dentes. O paciente está em repouso, musculatura está lá relaxada. Tá? E aí a gente vai obter dimensão vertical de repouso. Dimensão vertical de oclusão, o paciente está em, como o próprio nome diz, oclusão. Tá? Então, é a medida do terço inferior da face obtida quando o paciente está em oclusão. E aqui no caso, a literatura fala para a gente que é uma medida um pouco mais constante naquele paciente. O espaço funcional livre nada mais é do que a dimensão vertical de repouso menos a dimensão vertical de oclusão. E essa medida é aproximadamente 3 milímetros. Vamos entender como isso funciona na prática. Para obter a dimensão vertical de repouso e a dimensão vertical de oclusão, a gente pode usar algumas técnicas. A mais utilizada é por meio do compasso de Willis. Então, aqui a gente pode ver
a obtenção dessas duas medidas a partir da base do mento até a base do nariz. E a literatura fala para a gente que tem que haver uma proporcionalidade dessa medida, que é da base do mento à base do nariz, com uma outra medida obtida pela comissura labial até o canto do olho. Então, a gente teria que ter uma proporcionalidade dessas duas medidas, como a gente observa aqui nessa imagem aqui embaixo. Pessoal, essa imagem mostra para a gente a obtenção da dimensão vertical de repouso. Observem aqui colocando o compasso de Willis, com o paciente em repouso, e a gente obtém a medida da base do mento à base do nariz. Percebam que o paciente não toca os dentes. Agora, se a gente pegar o paciente nessa mesma posição e pedir para o paciente ocluir, a gente observa que sobra um espacinho aqui embaixo, né? Se a gente pensar bem, o que seria esse espacinho? O espaço funcional livre, porque espaço funcional livre é pegar a dimensão vertical de repouso e tirar a dimensão vertical de oclusão. Esse espaço nada mais é do que o espaço entre a oclusal dos dentes da maxila e a oclusal dos dentes da mandíbula. Então, toda vez que você ver na sua prova espaço funcional livre, você tem que pensar que é o espaço entre os dentes, a oclusal dos superiores e dos inferiores, numa posição de repouso. Uma outra forma de expressar isso é dimensão vertical de repouso menos a medida da dimensão vertical de oclusão. Ok? Ficou claro? Vamos agora para aqueles conceitos da segunda caixinha. A gente tem aqui máxima intercuspidação habitual, relação cêntrica e relação oclusal cêntrica. Na máxima intercuspidação habitual, a gente tem o maior número de contatos dentários. Então, falou de máxima intercuspidação habitual, tem que pensar em todos os dentes se tocando ali o máximo possível. Na relação cêntrica, a gente não pensa em contato, a gente não interessa o contato dos dentes. O que interessa é a posição de côndilo. A relação cêntrica tem que pensar em posição de côndilo. Ele está numa posição mais superior e mais anterior do côndilo na fossa articular. Seria uma posição de equilíbrio do côndilo. Agora, o que seria a relação de oclusão cêntrica? Seriam aqueles casos onde a gente tem a relação cêntrica coincidindo com a máxima intercuspidação habitual. Então, você tem aquela posição de côndilo, que seria ideal, coincidindo com aquele máximo de contato entre os dentes. Isso é muito raro, tá? Seria uma situação ideal, mas a literatura fala pra gente que em 98% dos casos isso não acontece. É muito raro você ter uma coincidência, né, de coincidir a relação cêntrica com a máxima intercuspidação habitual. Então, o que a gente tem que lembrar? Falou de máxima intercuspidação habitual, máximo contato entre os dentes. Tem que lembrar de contato de dentes. Relação cêntrica, não interessa contato de dente. Tem que lembrar de posição de côndilo. Posição ideal de côndilo. Ok? Voltando para a nossa questão, o que dizia aqui? É um relacionamento maxilomandibular independente do contato dentário. A hora que eu li essa primeira frase, você praticamente já sabe a resposta, tá? Então aí você já descarta a máxima intercuspidação habitual de cara, né? E aí ele vai falar da posição do côndilo, em que os côndilos articulam-se na posição antero-superior contra as inclinações posteriores das eminências articulares, né? Uma frase bonita aí, né? Mas o que interessa pra gente? Eu não estou falando de contato dentário, eu estou falando de posição de côndilo. Nessa posição, a mandíbula realiza um movimento puramente rotativo e clinicamente é uma posição de referência útil e repetível. Então, a gente observa que esse enunciado não tem nada a ver com os conceitos lá da primeira caixinha, que eram espaço funcional livre, dimensão vertical de repouso e dimensão vertical em oclusão. Não fala nada disso, tá? A gente ficaria entre os dois primeiros conceitos, mas como ele fala que é um relacionamento da maxila e da mandíbula, independente do contato dentário, então não me interessa contato dentário. Não é máxima intercuspidação habitual. E ele fala aqui toda uma descrição da posição desse côndilo. Então, nada mais é do que a relação cêntrica. Então, a alternativa A é a resposta correta da nossa questão.
Espero que você tenha acertado. E se você quiser resolver outras questões sobre esse assunto, acesse a plataforma OdontoQuiz. Lá nós temos mais de 22 mil questões de concursos anteriores sobre diversos assuntos, onde você pode realmente treinar o seu conhecimento e se preparar para a sua prova de concurso. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento de revisão. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo e te vejo no próximo vídeo. Tchau!